Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o Rococó e o Neoclassicismo. Rococó é um estilo artístico que surgiu na França como desdobramento do Barroco, mais leve e intimista que aquele e usado inicialmente em decoração de interiores. Desenvolveu-se na Europa no século XVIII e da arquitetura disseminou-se para todas as artes. Vigoroso até o advento da reação neoclássica, por volta de 1770. Difundiu-se principalmente na parte católica da Alemanha, na Prússia e em Portugal. Já no Brasil, o estilo rococó está presente no final do período barroco, a partir de 1760, principalmente no mobiliário, caracterizado por grande composição escultórica, elementos ornamentais, baseados no estilo rococó francês em conchas, laços, grinaldas e flores, revestimentos com fundos brancos, douramentos nas partes principais da decoração. Essa fase tem como característica forte influência do estilo francês, dominante na Europa a partir da segunda metade do século XVIII. É uma particularidade do barroco no Brasil, a presença do rococó por terem se desenvolvido paralelamente. Foi corriqueiramente também chamado de estilo Dom João V. E as principais características do barroco é o uso abundante de formas, curvas e pela profusão de elementos decorativos, tais como conchas, laços e flores. Possui uma leveza, um caráter intimista, uma elegância, uma alegria, também o bizarro, tá? E aquilo que era exuberante. A valorização dos objetos de decoração, como móveis, estatuetas e demais utensílios de uso doméstico que eram ricamente decorados. Merece destaque especial os objetos em porcelana, tá? Na parte da arquitetura, durante o Iluminismo, entre 1700 e 1780, o rococó foi a principal corrente da arte e da arquitetura pós-barroca. Nos primeiros anos do século XVIII, o centro artístico da Europa transferiu-se de Roma para Paris, surgido na França com a obra do decorador Pierre Lepautre. O rococó era, a princípio, apenas um novo estilo decorativo, mas as suas principais características na parte da arquitetura são o seguinte: cores vivas foram substituídas por tons pastéis, tá? A luz difusa inundou os interiores por meio de numerosas janelas e o relevo abrupto das superfícies deu lugar a texturas suaves. A estrutura das construções ganhou leveza e o espaço interno foi unificado com a maior graça e intimidade, tá bom? Na escultura e na pintura da Europa Oriental, Central, tá? Ao contrário do que aconteceu na arquitetura, não é possível traçar uma linha clara divisória entre o barroco e o rococó, quer cronológica, quer estilisticamente, tá? Então é um pouco difícil a gente saber se foi do rococó ou do barroco, a parte da escultura e da pintura. Mais do que nas peças esculpidas, é em sua disposição dentro da arquitetura que se manifesta o espírito rococó. Os grandes grupos coordenados dão lugar a figuras isoladas, cada uma com existência própria e individual, que dessa maneira contribui para um equilíbrio geral da decoração interior das igrejas. Durante muito tempo, o rococó francês ficou restrito às artes decorativas e teve um pequeno impacto na escultura e pintura francesa. No final do reinado de Luís XIV, em que se afirmou o predomínio político e cultural da França sobre o resto da Europa, apareceram as primeiras pinturas sobre o rococós, sob influência da técnica de Rubens, tá? Os temas utilizados eram cenas eróticas ou galantes da vida cortesã e da mitologia, pastorais, alusões ao teatro italiano da época,
farta estilização naturalista do mundo vegetal em ornatos e molduras e, em menor escala, motivos religiosos. Nós vamos dar início agora ao neoclassicismo, só que talvez a gente não consiga terminar nessa aula, porque esse movimento artístico ele é carregado de um contexto, tá? Um contexto da Revolução Francesa e tudo mais, e político principalmente, tá? Ele carrega muitos ideais políticos. Então eu vou tentar resumir aqui, dar um início, mas provavelmente a gente termine na próxima aula. Eu peço para que vocês pesquisem sobre o neoclassicismo no YouTube. Tem uma professora no YouTube que o canal dela se chama Vomitando Arte, Cristiane Pinheiro. Ela é uma ótima professora, eu já vi vários professores aqui no YouTube e ela para mim foi a que superou todos eles. Embora as aulas dela sejam um pouco extensas, ela não fadiga a gente, ela não cansa, e são bem interessantes a aula dela e bem completa. A aula mais completa que eu achei foi a dela. Também nós temos Se Liga Nessa História, acredito que vocês conhecem, ele dá aula de história e também pega a parte histórica mais do que a parte da arte, mas ele também é bem relevante, ok? Neoclassicismo. Nas 2 últimas décadas do século XVIII e nas 3 primeiras do século XIX, a nova tendência estética predominou nas criações dos artistas europeus. Trata-se do neoclassicismo, neo novo ou academicismo, que expressou os valores próprios de uma nova e fortalecida burguesia, que assumiu a direção da sociedade europeia após a Revolução Francesa, e principalmente com o Império de Napoleão. Tá? Academicismo vem do fato de as concepções clássicas serem a base para o ensino das academias nas escolas de belas artes, mantidas pelos governos europeus. As principais características, do neoclassicismo é o retorno ao passado pela imitação dos modelos antigos greco-latinos. O academicismo nos temas e nas técnicas, isto é, a sujeição aos modelos e às regras ensinadas nas escolas ou academias de belas artes. Arte entendida como imitação da natureza, no verdadeiro culto à teoria de Aristóteles. Tá? Na pintura, nesse período, foi inspirada principalmente na escultura clássica grega e na pintura renascentista italiana, sobretudo em Rafael, mestre inegável do equilíbrio da composição. As características da pintura são o formalismo na composição, refletindo o racionalismo dominante, a exatidão dos contornos, a harmonia do colorido. Na escultura, os escultores neoclássicos foram marcados pelo rigor e pela passividade na sua produção academicista. É considerada fria, tá? Porque eles querem resgatar os valores clássicos. Estátuas de heróis uniformizados, mulheres envoltas em túnicas de Afrodite ou crianças conversando com filósofos foram os protagonistas da fase inicial da escultura neoclássica. Mais tarde, na época de Napoleão, essa disciplina artística se restringia a estátuas equestres e bustos focalizados na pessoa do imperador. A referência estética foi encontrada na estátua da Antiguidade Clássica, por isso, as obras possuíam um naturalismo equilibrado. Tá? As características da escultura é o respeito aos movimentos e posições reais do corpo, embora a obra nunca tivesse isenta de um certo realismo psicológico plasmado na exposição pensativa e melancólica dos rostos. A busca do equilíbrio exato entre o naturalismo e beleza ideal, que buscava evidente nos esboços de terracota, nos quais os volumes e as variações das posições do corpo eram estudados com cuidado, tá? Dinamismo e sutileza nos gestos e suavidade nas formas. Bom,
Os materiais utilizados mais comuns eram o bronze, o mármore e a terracota, embora a partir de 1800 o mármore branco, que permitia o polimento na superfície até a obtenção do brilho natural da pele, tenha adquirido preponderância sobre os demais. Okay? Então, gente, só dei uma pequena introdução aqui do neoclassicismo, mas na próxima aula a gente retoma, tá, com mais conteúdo sobre esse movimento artístico.